Buenos días. Bueno, antes de tudo, desculpe por o espanhol, sou de Brasil. Como era minha vida antes de conhecer Cristo? Bueno, eu cresci dentro de uma igreja católica, pero cerca a mis 17 anos saí da igreja por falta de madurez e por não conhecer muitas coisas. A los 18 saí de minha casa, depois de muitas peleas com minha família, com meu papá, e não entendia como as coisas funcionavam. Meus padres foram detrás de mim, pedindo para que volvesse à casa, pero eu não aceitei e me fui a viver em uma outra cidade. Com o tempo, fui reconciliando-me com minha família e entendendo muitas coisas e as decisões que tomei estavam equivocadas. Aos 21 anos, eu tive um erro. Meu erro, Arthur, nasceu com muitas complicações e não sobreviveu. Esse momento me destruiu por completo e eu me alejei aún mais de Deus. Aos 24, eu tive outra irmã, Laura, e também passou o mesmo. E em esse momento eu já não creia mais em Deus. Bueno, depois de um tempo, aos 27, eu me casei com uma outra pessoa e vivi muitos momentos bonitos, pero muitos momentos malos. Foi um matrimônio lleno de problemas, de desconfiança, de traições e muitas peleas. Na verdade, era uma relação totalmente fora da graça de Cristo. Pero, aún assim, Deus me regalou uma bendição. Minha irmã. Eu tenho uma irmã que se chama Isabela e vive em Brasil. Em dezembro de 2025, Isabela foi obra de Deus para salvar minha vida. Em esse momento, Ed estava aqui em Colômbia. Eu estava completamente destruído, sem esperança, sem ganas de viver e muito lejos de Deus. Esse dia, eu hice algo que só uma pessoa sabe. Eu tentei quitar minha vida. Eu tomei muitas pastas, dei uma medicação muito forte e me fui a dormir. E minutos depois, passou algo com Isabela que comumente não passava. Isabela entrou em meu quarto, me abraçou, me beijou e se acostou a meu lado. Em esse momento, algo cambiou dentro de mim. Eu me levantei imediatamente, fui ao banho e vomitei todas as pastas que tomei. Bueno, depois desse dia, entendi que minha vida estava destruída e que sem Deus eu não tinha esperança de nada. Entendi que estava vivendo uma vida de pecado, lejos da presença de Deus, tentando llenar meu coração com coisas do mundo, pero cada dia mais vazio, vazio e vazio. Vivia sem esperança e caminhando assim a condenação eterna, porque estava completamente fora da graça de Deus. Em Romanos 3:23, porque quando todos pecaram, estavam destruídos da glória de Deus. Esta era a minha vida. Quando e por que decidi entregar o controle de minha vida a Cristo? Bueno, então, em esta época, eu já conhecia uma pessoa que falava muito como Deus havia cambiado sua vida. Me falava as coisas, pero eu não entendia. Me explicava como Deus cambiou sua vida, pero eu dudava e não conseguia compreender.
Pero bueno, em 2026, em janeiro, eu decidi conhecer a Igreja de Aposento Alto por 2 motivos. O primeiro motivo, eu já sentia que já não tinha nada mais a perder. Pero esse não foi o motivo mais forte. O motivo mais forte era confrontar a essa persona e demonstrá-la que não, as coisas não eram como Edia pensava. Depois de começar a conversar com muitas pessoas da igreja, especialmente com Miguel, minha vida começou a cambiar. Recordo que uma noite Miguel me recebeu em sua casa e, aún sem conhecer-me bem, me recebeu muito bem e me ajudou a aclarar muitas dúvidas que eu tinha. E, sem dar-se conta, me mostrou algo que cambiou minha forma de pensar. Em média essa conversação, Miguel me comentou que falava muito duro com algumas pessoas às vezes e que depois sentia arrependimento muito forte. E eu não entendia isso, porque pode parecer algo simples, pero me impactou muito, porque eu sempre pensei que uma pessoa não deveria arrepender-se pelo que hace. E então foi algo completamente diferente para mim. E esse dia eu disse a Miguel: eu sou tonto, porque eu me mostrasse algo diferente de tudo o que eu pensava e uma nova maneira de viver. Esse dia, então, minha vida começou a cambiar. Comecei a arrepender-me de muitas atitudes que eu tinha e pedir perdão a pessoas por coisas que eu havia feito. Depois, iniciei o curso Vida e foi tempo lleno de emoções. Eu me sentia confrontado todo o tempo. Me dolia entender que Deus me amava e eu aún não amava como Ele me amava. Sentia tristeza, vergonha e dolor por muitas coisas de minha vida. Pero, ao mesmo tempo, meus sentimentos se mesclavam com paz, esperança e agradecimento. Decidi entregar minha vida a Deus porque entendi que Ele é o único caminho da salvação. Entendi que não existia nada em esse mundo que pudesse llenar o vazio que eu tinha e que solamente por sua obra e por sua graça eu poderia ter vida eterna. Juan 5:24. De certo os digo, eu que ouve minha palavra e que crê ao que me enviou, tem vida eterna, e me vendrá a condenação, e não vendrá a condenação, mas ha passado de morte a vida. Como ha transformado tua vida, Cristo? Cristo ha transformado minha vida todos os dias, com minha família, em meu trabalho, em as amistades que eu tinha e principalmente em meu coração. He derrado muitas coisas que não estavam bem. Deixei de usar meu tempo em lugares, ambientes ou momentos que não agradavam a Deus. E pouco a pouco isso começou a refletir-se em minha vida e em as pessoas que estavam cerca de mim. A mamã de minha hija aceitou que Isabela fora à igreja. E foi momento de muita alegria para mim. E pouco depois, Edia também começou a acercar-se à igreja. E isso me hace entender que quando entregamos nossa vida a Cristo, Deus não transforma somente nossa vida, senão empieza a tocar e cambiar a vida das pessoas que estão cerca de nós outros. Em meu trabalho hoje, as pessoas sabem que estou vivendo uma nova vida, me respeitam por isso e já não me buscam
para as mesmas coisas de antes. Em lugar disso, muitas vezes se acercam a perguntar-me como minha vida está cambiando e como Deus cambiou minha vida. Também comecei a cambiar a forma de tomar decisões. Antes vivia com muita ansiedade, tristeza e vazio. Hoje sigo tendo muitas lutas, pero já não me sinto solo, porque sei que Deus está comigo. Aprendi a ser mais tranquilo, mais paciente e pensar melhor antes de reacionar e tomar decisões. Com minha família, aprendi a demonstrar mais amor e a pedir perdão. Cristo também cambiou e transformou a maneira de ver a vida. Antes, eu sentia que não tinha esperança nem propósito. Hoje entendo que Deus me deu uma nova oportunidade e que minha vida tem valor. Agora busco usar mais meu tempo para acercar-me a Deus, aprender de sua palavra e viver de uma maneira que agrade a Deus. Todavia, estou em um processo e sei que eu tenho muitas coisas a cambiar, pero hoje posso dizer que já não sou a mesma pessoa que era antes de conhecer a Cristo. Em 2 Coríntios 5:17, de modo que se algum está em Cristo, nova criatura és. As coisas viejas passaram e aqui todas são hechas novas. Muitas graças. El comentario de Eduardo es: qué fría que está el agua. Hemos escuchado de los labios de Eduardo su testimonio, que antes estaba lejos de Dios, reconoce que era pecador y ahora por la gracia de Dios ha sido perdonado. Su fe de salvación está puesta solo en Jesús y en su obra. Qué privilegio es bautizar a Eduardo esta mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.